Nós estamos caminhando aqui na igreja há 2 domingos num tema que é de uma importância capital. Quando a gente fala importância capital, é porque é capital mesmo. Muita gente diz assim, o meu capital, se referindo ao assunto. A única palavra, ou a única realidade que Deus, o Senhor Jesus denominou como Deus, no mesmo nível de Deus, foi dinheiro. Ele não disse que Satanás é como Deus. E Satanás foi um anjo, ou é um anjo caído, mas é um anjo que quis ser como Deus. Ele se propôs a subir acima das montanhas e das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Jesus não comparou isto. Satanás não está no mesmo patamar que Deus. Mas o dinheiro está. Já que Jesus declarou, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. E nós vivemos um tempo em que o trono do dinheiro tem assumido o coração das pessoas de um modo muito maior do que em outras épocas da história. O nosso boletim hoje vai tratar sobre pecados ligados ao dinheiro e a cura pelo Evangelho. Aqui nós vamos olhar 10 pecados que estão ligados ao dinheiro. Então vamos para o nosso boletim. Poucas áreas revelam tão profundamente o coração humano como o modo pelo qual lidamos com o dinheiro. Não porque o dinheiro seja mau em si, mas porque ele toca em desejos mais profundos. Segurança, prazer, status, controle e identidade. Jesus falou com frequência sobre bens, tesouros e riquezas, porque sabia que o bolso costuma ser a trilha mais curta até o coração, o nosso coração. E ele nos diz aqui no versículo 21, eu estou usando aqui a tradução NAA, a nova versão atualizada da Almeida, e vamos ler juntos, porque onde está o seu coração, seu tesouro, aí estará também o coração. O dinheiro em si, ele não é mau.
Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não sei por que ele botou todos. Mas o Espírito Santo não pode errar. Eu sofro na minha vida com as tentações e o domínio do dinheiro. Ele exerce muito poder sobre as minhas decisões. E a Escritura não demoniza a riqueza em si, mas denuncia os pecados que se agarram a ela. E nos chama a tratar tais pecados à luz da redenção em Cristo. O alvo não é ter menos, mas amar mais a Deus. Não é viver culpado, mas viver livre. Não é miséria religiosa, mas mordomia santa. Deixa a gente ir pensando nisso. Já 2 pessoas me falaram: pastor, por que o senhor está falando em dinheiro agora? Porque primeiro Deus tratou comigo, está tratando comigo sobre esse assunto. Mas primeiro é porque a Bíblia trata desse assunto. Domingo passado eu falei das 36 parábolas de Jesus. 12 são diretamente ligadas a dinheiro, a posse, a administração, a mordomia. E 4 fazem ainda referência ao assunto. Então, das 36, 16 parábolas estão diretamente ligadas à parte da administração, do controle, da lida com o dinheiro. A Bíblia tem 31.104 versículos. Destes, 2.350 falam de dinheiro, de riqueza, de nosso relacionamento com Ele. Portanto, cerca de quase 8% dos versículos bíblicos estão falando de dinheiro. E eu ainda referi aqui que dinheiro, ele ocupa mais tempo na Bíblia do que céu e inferno juntos. Então, o assunto é sério. E nós precisamos aprender a administrar essa coisa. Porque o dinheiro no meu bolso, ele pode ser uma bênção. Mas o dinheiro no meu coração, ele vai ser uma tragédia. Vai ser um problema sério. E não é uma questão de ser mais rico ou mais pobre. Todo mundo tem problema com dinheiro. Os ricos têm um medo danado de perdê-lo. E os pobres têm uma ambição danada de ganhar, de tê-lo. De qualquer modo, para onde você olhar, aí está o problema. E nós precisamos, à luz da redenção, ser tratados desse assunto. Eu tenho me visto muito michuruca. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra. Medíocre mesmo. Algumas pessoas usam a expressão de mão de samambaia. A folha da samambaia fica fechada.
Outros usam a expressão de que no bolso tem um escorpião. Você não mete a mão no bolso, não há quem faça. É miserável mesmo, é mesquinho. Eu tenho me visto muitas vezes assim, com aquela miserabilidade que não é característica de um filho de Deus. Ainda ontem eu vi isto no casamento, quando eles vieram com aquela macumba, batendo aquele tambor para despertar as pessoas a contribuírem, lá para o jovem que estava casando com aquela gravata. E aquilo é horrível, mas tudo bem. Corta um pedaço da gravata para dar para... E aquela coisa, aquele barulho. Lá vem eles no meu rumo, eu digo, eu vou fazer uma brincadeira, mas a brincadeira, no fundo, ela me pegou. Eu tirei uma nota de 100 e tirei uma nota de R$2, porque elas são muito parecidas, né? E botei a nota de R$2 primeiro para eles. E eles começaram, multiplica, multiplica, multiplica. Isso reflete, de certo modo, na brincadeira, a nossa tendência de ser muito mesquinho naquilo que a gente vai fazer. E um outro irmão que estava na mesma mesa deu R$400. Eu dei 100. Por quê? Porque eu sou miserável. Eu sou mesquinho. Eu tenho pedido a Deus que Ele me faça sair deste lugar. E eu sei que vai ter histórias bonitas para contar daqui para frente. Eu disse aqui que o alvo não é ter menos, mas amar mais a Deus. Não é viver culpado, mas viver livre. Não é miséria religiosa, mas mordomia santa. A seguir nós veremos alguns pecados ligados ao dinheiro, suas raízes espirituais e como o Evangelho nos cura e orienta. Todos esses pecados nós analisamos assim. Primeiro uma definição, a raiz, os sinais dele, a raiz do coração e a cura em Cristo. Avareza, o dinheiro como ídolo. A avareza é mais do que gostar de poupar. Ela é uma devoção. A Bíblia chama pelo nome mais sério, idolatria. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 5, Paulo, quando ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a lascívia, e ele disse, a avareza que é idolatria. Fazei morrer a avareza que é idolatria. A avareza é um coração dividido entre dois deuses, disse John Piper. Quais são os sinais comuns da avareza? Apego doentio ao ter, incapacidade de repartir, dor em servir, medo constante em perder, endurecimento para com o necessitado. Isso aqui você pode olhar no seu coração. Eu tenho alguma coisa dessa aí? Eu tenho, por exemplo, dificuldade em ajudar o necessitado. Se eu tenho, pode pescar que a avareza está por ali. Eu sei que é muito difícil ser bom samaritano no mundo atual. Muito difícil. Porque há muitos enganadores que estão por aí. Mas o Espírito tem que nos mostrar
como ser participantes verdadeiros nesse projeto que a igreja primitiva já tinha dito: não se esqueça dos pobres. Qual é a raiz da avareza? Se eu tiver, eu estou seguro. Se eu perder, eu morro. O dinheiro vira Deus protetor. O avarento se ancora na posse. Ele tem uma avidez por ter mais. E como nós citamos o velho John Rockefeller, quando o repórter perguntou: quanto é suficiente para o senhor? E ele disse: só um pouco mais. Só um pouco mais. Porque não tem limite, a gente quer mais e mais. Qual é a cura para a avareza? O Evangelho desloca a nossa segurança do saldo para o Pai. Vamos ler junto Romanos 8:31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A cruz prova que Deus não poupou o próprio Filho, portanto, Ele cuida dos seus. Nunca viu justo a mendigar, nem a padecer, nem a sua descendência a mendigar o pão, dizia o salmista. Eu ainda estou sendo abençoado pela generosidade da minha mãe. A minha mãe foi uma mulher extremamente generosa e que cuidava dos pobres na cidade de Corrente, no Piauí. Quando se matava uma reis lá na nossa casa, principal parte ia para as viúvas. E eu fui o carregador dessas bênçãos. Ela costurava umas sacolas de murim ou algodãozinho bem costurado, e eu pendurava num carrinho, havia 2 rodas na frente, ia lá para a casa da Geracina, ou da Tapuia, ou de Mãe Coco, ou qualquer uma daquelas viúvas, levar um traçalho de carne. E até hoje, eu estou sendo abençoado pelas bênçãos da minha mãe. Porque isso é bíblico. Segundo, o amor ao dinheiro, a raiz que envenena. O apóstolo Paulo, ele não disse que o dinheiro é a raiz de males, mas o amor ao dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro, sabemos, é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro em si. Mas não o dinheiro em si. A culpa não está no dinheiro, mas naqueles que o usam, dizia John Wesley. Quais são os sinais desse amor ao dinheiro? Viver obcecado por ganhar sempre. Irritação quando perde. Alegria desproporcional quando lucra.
e uma vida reduzida a números. Você conhece alguém por perto que tem essa obcecação, que sofre quando perde? Isso é um sinal. O coração, o dinheiro como fonte de prazer e sentido. A vida boa é a vida que eu compro. Se eu não providenciar, Deus não vai cuidar. Deus ajuda a quem cedo madruga. Capítulo 5 do livro da falsidade bíblica, que você deve ter ouvido muito por aí. Não é que você não vai trabalhar, não, e deve trabalhar e trabalhar muito, porque o próprio Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mas não é o meu trabalho que vai sustentar, é a providência divina que vai me amparar. A cura em Cristo. Cristo se torna o bem supremo. Vamos ler Filipenses 3:8. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O coração aprende a dizer: eu tenho Cristo, não estou vazio. Meu tudo é Cristo. Eu não sei se vocês se lembram desse cântico que a gente cantava há muito tempo atrás. Meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, sua graça me basta, meu tudo é Cristo. Quando Cristo é tudo, pronto. O coração não está vazio nunca. Então, o primeiro é a avareza, segundo é o amor ao dinheiro. Terceiro, o pecado, ansiedade e incredulidade. O amanhã controlado por moedas. A ansiedade financeira pode ser uma forma elegante de incredulidade. Uma tentativa de garantir o futuro sem depender jamais de Deus. Jesus confronta isso assim, dizendo aí em Mateus 6, 31, 32, não andem ansiosos. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de tudo isso. Aqui está resumido o texto. Não andem ansiosos. Pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Como isso toma conta da vida da gente? Como é que eu vou viver no futuro? Sinais comuns desse pecado: inquietação contínua, noites sem paz, decisões tomadas pelo medo, compulsão por acumular. O Rees Howells, aquele homem que orava, acho que alguns já leram esse livro, O Intercessor. Ele aprendeu a viver com Deus. E uma vez ele tinha apanhado o único dinheiro que ele tinha para fazer uma viagem a Londres. Ele saiu com a esposa e iam fazer essa viagem a Londres e foram para a ferroviária, para a estação ferroviária. E quando eles iam entrando lá na estação, uma família carente dirigiu-se para ele e disse assim:
nós estamos passando fome. O senhor podia nos ajudar? Ele meteu a mão no bolso e arrancou o dinheiro da passagem que tinha. E entregou para a família. A mulher virou-se para ele e disse: e agora como é que nós vamos para Londres? Ele disse: o senhor sabe como fazer, mas ele me ordenou que eu entregasse. E entrou na fila. E haviam algumas pessoas comprando a passagem. E umas outras. Quando chegou, ele era o segundo da fila. Um senhor comprou: eu quero 2 passagens para Londres. A pessoa lá deu de volta para ele, ele entregou. E ele diz assim: meu Deus, eu me esqueci. Eu não vou poder ir para Londres. E virou para ele e disse assim: vocês gostariam que eu lhe desse essas 2 passagens? Você diz assim: isso é impossível. É impossível para você, incrédulo, filho do capeta, que não crê no poder de Deus. É impossível, sim. Mas tudo é possível ao que crê. O evangelho é para quem crê. Vai ler o livro dele e as histórias, como são, como Deus faz. Eu sou um incrédulo. Ansiedade. Deus não vai sustentar, é a raiz. Eu preciso me valer sozinho. A cura em Cristo. O Pai sabe. O Filho abriu o caminho. O Espírito sustenta. A fé não é imprudência, é confiança obediente. Vamos ler Filipenses 4, 6 a 7. Está reduzido aqui. Sejam conhecidas as vossas petições e a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Não significa ausência de trabalho, mas dependência total na ação do alto. O 4º pecado aqui, orgulho e autossuficiência. Minha mão me trouxe isto. Como se talento, saúde, oportunidades e até o fôlego fossem méritos próprios. Esse pecado apaga a gratidão e transforma recursos em troféus e faz o coração viver como dono, não como mordomo. As Escrituras advertem que é o Senhor quem dá força para adquirir riquezas. Depois você leia Deuteronômio 18, 17 e 18. Quando esquecemos isso, o dinheiro vira pedestal do eu e a generosidade encolhe, porque doar parece perder aquilo que usamos para afirmar nossa própria grandeza. Quais são os sinais comuns? Desprezo por quem tem menos, dureza, arrogância, falta de gratidão, espiritualidade sem dependência de Deus. Qual é a raiz do coração? A glória roubada de Deus. O eu ocupa o trono. Qual é a cura? Em Cristo, humildade e gratidão. Tudo é graça. Coríntios 4, 7. Que tens tu que não tenhas recebido? A redenção na cruz nos ensina a celebrar sem idolatrar, a possuir sem nos acharmos donos. Você tem saúde? Pois é, pode ser um dom de Deus aí na sua vida. Você tem talentos? É Deus que te deu. Que tens tu que não tenhas recebido?
Essa é um dos pecados mais terríveis. Não, eu sou o que eu mesmo me faço. Fui eu que cheguei a essa posição. Ok. Quinto, injustiça e opressão. Enriquecer ferindo pessoas. Há alguns pecados estruturais ligados ao dinheiro. Exploração, fraude, suborno, pagamento injusto, vantagens indevidas. Tiago denuncia salários retidos e injustiça contra trabalhadores. Olha aqui uma síntese do versículo 4 de Tiago 5. Eis que o salário clama. Sinais comuns. Todo mundo faz isso. Pagar salários injustos a pessoas. Todo mundo faz isso. O jeitinho da sonegação, a sonegação. Tratar pessoas apenas como ferramentas. Às vezes isso acontece dentro da nossa casa. Quando nós pagamos uma pessoa que trabalha conosco um salário injusto e cobramos uma cobrança elevada. Ah, mas eu pago dentro dos parâmetros do governo, mas o governo é injusto. O governo é explorador. Pensa num salário mínimo. Se isso é salário de gente. Sinais comuns, todo mundo faz. Raiz, ganância, indiferença, ausência de temor de Deus. Cura em Cristo. Justiça prática. O cristão não busca apenas não roubar, mas ser justo e compassivo. Vamos ler aqui Isaías 1:17. Procurem fazer o bem, pratiquem a justiça. Sexto pecado, mentira, engano e manipulação, vender a alma ao lucro. O dinheiro frequentemente tenta justificar o pecado. É só um ajuste, é um exagero de marketing, é uma maquiagem. Deus não chama de ajuste, chama de engano, de balança enganosa. É abominação. Sinais comuns, ocultar informações, promover propaganda enganosa, promessas que não pretende cumprir, contratos injustos. Isso aqui pega a gente de todo lado. Pega mesmo. Meu Deus, como é que a gente pode corrigir isso? Eu tenho que entregar minhas finanças ao Espírito Santo para conduzir e eu ser apenas mordomos e não dono. A raiz do coração, medo de perder e desejo de ganhar a qualquer custo. Qual é a cura? Integridade. Mateus 5:37. Seja o falar de vocês sim, sim e não, não. O Deus que é verdade nos forma em verdade. Por quanto você comprou? Vamos lembrar de Ananias e Safira?
O que aconteceu com eles? Eles queriam sair bem na foto. Reservaram uma parte e deram a outra como se fosse tudo. Não, eu engano a todo mundo. Engano até você, Pedro, só não engano o Espírito Santo. Esse eu não posso enganar. A sétima, inveja, comparação e cobiça. O dinheiro como medida de valor. A cobiça é um apetite que não termina. Quando alguém prospera, o coração invejoso se entristece. Quando alguém perde, ele se consola. O 10º mandamento corta a raiz. Como é que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. E Jesus adverte: a vida não consiste na abundância do que ele possui. Eu até vou dizer uma coisa aqui, en passant, ainda tem um tempinho. Se você estiver prosperando, não conte para ninguém. Não mostre para os outros. Há um velho provérbio na língua portuguesa que diz assim: o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. Medrar é prosperar. O invejoso não prospera e não deixa o outro prosperar. Porque ele tem o olho de seca-pimenteira. Ele tem o oftalmos poneros, que a Bíblia chama. Olho grande, olho do maligno. Eu não conto o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele contou para os babilônios, mostrou as riquezas. Os babilônios vieram e tomaram tudo. Se você está prosperando, fale diante de Deus, glorifique a Deus como bênção de Deus. Mas não fique contando e mostrando, porque isto é um risco. O invejoso que está por perto, ele começa a querer sugar tudo. Seja o mais discreto possível. Qual é o sinal dele? Comparação constante, ressentimento, compras para provar algo, incapacidade de celebrar o bem do outro. O invejoso não consegue celebrar o bem do outro. E às vezes ele compra uma coisa que ele não pode pagar e aí fica sofrendo também. E faz a família sofrer. A raiz do coração. Identidade baseada em desempenho e aparência. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Isso disse o poeta. O sujeito compra o que não precisa com dinheiro que não tem para apresentar-se perante pessoas que não gostam. Só para dizer assim, ó, está vendo o meu nível? Cura em Cristo, contentamento e gratidão, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos contentes. O Evangelho dá uma real identidade que não depende de vitrines. Qual é a grife que você está vestindo? Eu estou vestindo a grife da ressurreição. Lá na cruz, Cristo tirou a veste antiga, a roupa velha do velho homem, foi crucificada. E na ressurreição, Ele me deu a roupa da madrugada, a roupa da ressurreição, a nova vida. Isto é mudança de paradigma e de mentalidade.
Não é pelo que eu tenho que eu vou ser aceito. É pelo que eu sou em Cristo Jesus que Ele me aceitou. É diferente, isso acaba. Não estou dizendo que você não deva ganhar bastante, e eu quero que vocês sejam muito ricos. Mas ricos governados pelo Senhor. Que sejam mais ricos de amor a Cristo do que de amor ao dinheiro. Oitavo, consumismo, compra para preencher vazio. Consumismo é mais do que gastar. É buscar salvação em coisas. Alívio emocional. Pertencimento, status, prazer imediato. Tem muita gente que entra na loja para comprar. Ele compra. Essa é chamado de oniomania. A pessoa tem uma obsessão. Compra, compra, compra. Enche a casa para não sei para quê. Em busca de pertencimento, alívio emocional. Isso aqui o John Piper chama de a salvação pelas coisas. As coisas vão dar status. Quais são os sinais comuns? Compra por ansiedade. Dívidas por impulso. Arrependimento rápido. Vida guiada por desejos. Eu estava conversando com uma pessoa, uma cristã, e sobre as quatro questões que nós vamos estudar para frente. Como é que eu devo, quando eu vou comprar, como é que eu devo fazer as perguntas? Eu quero. Eu posso. Não, eu quero. Eu preciso, eu posso. Isso glorifica a Deus? Essas 4 perguntas a gente sempre fala. Eu quero uma Bíblia? Quero. Eu preciso? Não. Estou cheio de Bíblia lá em casa. Já acabou. Eu quero um relógio. Dizem que homem tem fascínio por relógio. Mulher são joias, homem por relógio. Eu quero um relógio? Eu quero. Eu preciso? Não. Então já está, caiu. Eu quero uma calça? Quero. Eu preciso? Eu estou precisando de uma calça. Eu posso. Vai dar dia, vou ficar devendo? Então, peraí. Eu posso? Não. Então, já abortei. Aí você pode fazer perguntas. E que chega no eu quero, eu preciso, eu posso. Deus vai ser glorificado nisso aqui. Aí meu genro leu todo o trabalho que eu estou fazendo. Ele ele tem uma indústria, uma empresa. Ele disse, sogro, o mais difícil é esse aqui. Deus vai ser glorificado? Isso aqui é pesado. Depois isso aí ele precisa trabalhar conosco. Então, eu falando com uma pessoa sobre isso, ela disse, eu só preciso de 2. Eu disse, quais são? Eu quero e eu posso. Se eu preciso, ou se Deus vai ser glorificado, isso não me interessa. Diga,
Coração de capeta. Vem com essa não. No consumismo, os sinais: compra por ansiedade, dívidas por impulso, arrependimento rápido, raiz, fome espiritual deslocada para objetos. A minha fome só o Senhor pode satisfazer. Cura, Cristo, satisfação em Deus. E esse versículo, só está um pedacinho dele do Salmo 37, mas deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Disciplina, aprender a dizer não por amor a um sim maior. Não. Não. Isso vai corrigir muita coisa. O 9, dureza para com o necessitado, fechar o coração. João é direto. Vamos ler aqui o texto de João. Ele também está cortado, mas 3,17. 1 João 3,17. Quem vir seu irmão necessitado e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sinais comuns: indiferença, desculpas continuadas, doação sem misericórdia, frieza, raiz do coração, egoísmo e esquecimento da graça recebida. Cura em Cristo. Lembrar que fomos amados quando éramos pobres diante de Deus. 2 Coríntios 8, 9. Porque vocês conhecem a graça. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. 10. Servir a dois senhores. Dinheiro como mestre e senhor oculto. Jesus encerra a disputa com uma frase definitiva: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Preste atenção, o não podeis. Ele não está dizendo é difícil. Ele está dizendo que não pode. Aqui está o centro do problema. O dinheiro pode ser servo ou senhor. Quando ele governa, dita as prioridades, altera os valores, molda os relacionamentos e esfria a devoção pessoal ao Senhor Jesus. A cura em Cristo, novo senhorio. Fomos resgatados para pertencer a Deus. Vamos ler? Vocês foram comprados por preço. Vocês não são mais do mundo. Vocês são do Senhor. Nós somos dele. Agora, eu coloquei aqui alguns caminhos práticos e algumas perguntas para meditar. Eu vou lê-las bem rapidamente. Caminhos práticos de arrependimento e fé para a vida. Primeiro, exame do coração. Onde está meu tesouro? Essa pergunta você tem que responder. Onde está o meu tesouro? Meu tesouro é minha família? Meu tesouro é meu patrimônio? Onde está o meu tesouro? Segundo, oração por libertação. Confesse o pecado específico. Se tem avareza, não diga que isso é uma desordem psicológica. Confesse como pecado. Eu sou avarento, Senhor. Tem misericórdia de mim. Pecado confessado é pecado perdoado.
ansiedade, inveja, engano. Terceiro, planejamento com temor de Deus. Orçamento é ferramenta espiritual e coloca prioridade no papel. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui têm orçamento familiar? Fazem orçamento familiar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas. 15. Eu fiz um casamento há um tempo atrás e eles me convidaram depois para jantar à noite. E na entrada do apartamento deles tinha um pote de cristal cheio de notinhas do comércio, cheio de recibos. Quando eu fui entrando, ela disse assim: isso aqui é culpa sua, pastor. Eu digo: o que é isso? Tudo que nós gastamos, um café que a gente toma, a gente pede a nota e joga aqui dentro. Quando é no sábado, nós sentamos e fazemos a conta do que estamos gastando. E fazemos tudo isso aqui. Pastor, o senhor não pode imaginar o tanto que nós já economizando. Outro dia eu queria comprar um sapato. Aí fizemos as contas, o sapato ia ficar caro. Não compramos. Aí, passados uns dias, minha mãe me deu um sapato. Eu digo: Deus sabe, você queria, o desejo do coração. Deus providenciou o sapato sem vocês comprarem. Ter orçamento, isso ajuda. Mas o preguiçoso, ele não faz isso. O preguiçoso vai cantar como a cigarra. No verão ele vai cantar. A formiga não, ela vai trabalhar e vai arrumar e fazer o negócio, a lição de casa. Eu estou falando isso, eu tenho 2 carinhas aqui na igreja que têm ajudado muita gente. Que é o Valdir, o Barba, e o Marquinhos. E ele vai, e às vezes ele chama as pessoas, mas quando eles percebem a dificuldade, principalmente no orçamento, eles caem fora. E fica sendo comido pela dívida, pela preocupação, pela ansiedade, e fica sendo comido. Lá atrás, há uns 40 anos, eu li um livro, Confie Suas Finanças a Deus, do Jack Hartman. Eu comprei 100 livros daquele e dei a 100 homens daqui da igreja. Eu acho que uns 3 conseguiram ler e aplicar. E esses 3 estão firmes e cresceram. Os outros estão aí envolvidos com dívidas, com problemas. Tem um até que ficou rico, mas é mais pobre do que Demavé. Desce. Vocês vão ter que aprender isso. 4ª coisa, generosidade intencional. Escolha um gesto concreto de amor. Eu hoje ou esse mês, eu vou fazer um gesto concreto de amor a alguém que precisa. Mas eu vou fazer diante do trono de Deus e ninguém vai saber. Quando deres esmola, uma mão não sabe a outra. Mas eu preciso exercer. 5ª, simplicidade e contentamento. Pratique menos com disciplina. Recuse compras impulsivas. Eu estou trabalhando com alguém, mais de alguma, sobre oniomania. E cuidado com essas coisas impulsivas. Compra e depois vai lá e volta e devolve.
não vai fazer bem. Justiça no trabalho, seja correto em contratos, impostos, salários e promessas. É uma coisa interessante. Se a gente pagar todos os impostos, será que sobrevive? Me perguntou um. Eu digo, vá procurar um bom tributarista e veja os buracos da lei. Porque os que fizeram as leis, eles deixaram buracos. Não saia da lei. Procure que você vai encontrar. Maneiras não de você sonegar, mas de se utilizar da lei para você ter não a vantagem, mas as condições para não ser extorquido por César. Porque César, ele é dragão. Ele tira até o sangue do monge de pedra. Gratidão. Eita, coisa boa. Anote motivos de gratidão para matar a cobiça pela raiz. Seja grato. Os dois monges moravam na beira do rio. Um morava em cima, o outro morava embaixo. E o monge de cima comia todo dia uma maçã. E ele descascava a maçã e jogava a casca no rio. Ele comia aquela maçã todo dia. Um dia eles se encontraram e o monge de cima disse: rapaz, esse mundo está difícil, eu só como uma maçã por dia. A situação está muito complexa. Ele disse: rapaz, eu quero te agradecer. Você joga as cascas que eu como aqui embaixo. Eu só estou comendo essas cascas. Bendito seja você que está jogando fora o meu alimento aqui embaixo. Um criticava porque tinha só uma maçã. O outro agradecia porque tinha as cascas da maçã. É uma história. Isso não é verdade. Mas é uma ilustração de monge para dizer que às vezes nós deixamos de agradecer o pouco que temos, mas é o suficiente. Agora, perguntas bem rapidinhas aqui. Qual é a diferença entre ter dinheiro e amar o dinheiro? Trabalhinho para casa. Segundo, em que situações a ansiedade financeira se torna incredulidade? Terceiro, por que Paulo chama a avareza de idolatria? Quarta, como o Evangelho muda nossa relação com segurança e futuro? Quinta, quais práticas podem fortalecer o contentamento? Sexta, que passos de justiça você precisa dar no seu contexto profissional? Que passos? São coisas práticas. Isso aí é para pensar. Eu fiz uma oração para mim, registrei aqui e quero orar. Quando eu estava escrevendo, Pai querido, revela onde o dinheiro tomou o lugar que só o Senhor merece. Dá-nos arrependimento verdadeiro, fé viva e contentamento santo. Ensina-nos a trabalhar com integridade, a repartir com alegria, a planejar com sabedoria e a confiar no teu cuidado. Que as posses que estão conosco sejam instrumentos do amor
e que nossa vida inteira proclame: Cristo é o nosso tesouro. Em nome de Jesus. Amém.